Agora sim. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Eu estou extremamente grata por cada um de vocês que estão aqui, que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo. Tanta coisa acontecendo agora, final de ano, e vocês se dispuseram para estar aqui, para me ouvir. Eu sou muito grata. Alguns rostinhos conhecidos, outros eu não conheço ainda. Então, vou me apresentar. Eu sou Dani Lucineide, eu sou terapeuta, trabalho com terapias energéticas e estou terapeuta há aproximadamente 1 ano e meio. E neste 1 ano e meio eu tenho feito muitas descobertas. E essas descobertas, elas não consigo ficar só para mim, eu tenho que estar compartilhando, né? E aí eu estava, então, preparando aqui o meu quadro dos sonhos, eu estava analisando o que eu já tinha feito e eu comecei a olhar algumas coisas e falei, gente, isso não pode ficar só comigo. Eu requero contribuir com as pessoas e compartilhar um pouquinho de tudo que eu tenho aprendido aí nesse tempo que eu estou terapeuta. E é minha primeira experiência aqui no Zoom, é minha primeira experiência, meu primeiro workshop. Boa noite. Oi, Lu. Agora dá para ouvir falar, não estava ouvindo. Você não estava me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Não, mas agora não, mas não foi você não, foi eu aqui que estava Ah, no fone, não tinha visto. tá Tudo bom. bem? Da gratidão, gratidão. Então, né, contando um pouquinho da minha história, né, para quem não conhece, eu vim de um momento bem delicado, passei por um momento bem delicado mesmo, né, e eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais nenhum sonho, eu não tinha mais nenhuma expectativa, e foi quando eu comecei a buscar, então, as terapias para que eu pudesse me resgatar, né, foi um resgate. Só que isso foi tão forte em mim que e foi muito rápido, né? Em pouco tempo eu comecei a me encontrar nisso, né? Me encontrar nesse atendimento, as pessoas começaram a chegar para atendimento e foi algo tão grandioso para mim, porque a minha mudança foi assim muito incrível, né? Então eu olho para trás, eu fico até emocionada de tudo que aconteceu nesse período e eu estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês e trazer as descobertas, né? Então sejam mais uma vez muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de todos e eu vou começar falando aqui um pouquinho de comportamento, né? Alguns de vocês até já fizeram comigo, mas eu vou falar um pouquinho. Conhecer como você é, conhecer como você funciona é fundamental para que você possa se entender, parar de se julgar, parar de ficar se comparando com as pessoas. Eu tentei, eu juro para vocês, fazer uma apresentação em PowerPoint, toda linda, bonitinha, mas não dei conta de fazer isso não. Então eu fiz meu papel, eu rabisquei aqui alguma coisa que eu vou falar, e tudo que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite vai ser aquilo que está no meu coração. Por quê? Porque a Dani funciona dessa forma, né? Então, antigamente eu me cobrava e eu me colocava e eu me comparava com os outros, né? Como assim? Eu não fiz o PowerPoint, né? Todo mundo faz o PowerPoint, todo mundo que vem aqui vai falar, vou fazer um workshop, eles vão lá, faz o PowerPoint, tema, tema, tema. Mas a Dani não funciona assim. Então, a partir do momento que eu comecei a me conhecer e que veio esse autoconhecimento, eu parei de me julgar. Eu parei de me cobrar em muitas coisas. Então, essa questão de você saber como você é, como você funciona, ela te leva para um outro espaço, que é um espaço onde você não se cobra, onde que você busca ser o melhor de você. Tá? Então, falando um pouquinho aí da análise comportamental, e dentro do tema que eu vou trazer hoje, que é o quadro dos sonhos, ela influencia muito na nossa realização, ela influencia muito nos passos que você vai dar, ela influencia muito realmente no teu dia a dia.
né? Então, essa ferramenta de análise comportamental, ela é incrível. Quando eu trouxe essa ferramenta dentro das minhas descobertas, eu reconheci como a Dani funciona e também fiz para o meu marido, né? E que está aqui ouvindo o Marcos. E isso trouxe para o nosso relacionamento muita clareza. Porque antigamente, né, antes da ferramenta, antes da gente perceber e verificar como que um funciona, como o outro funciona, era assim, meu perfil é muito rápido, meu perfil é muito desorganizado, meu perfil, ele é lá na frente, ele faz as coisas, né? Por exemplo, nossa, vou fazer um workshop, estou aqui, estou fazendo, né? E o perfil do Marcos, ele é um perfil mais analítico, então ele vai, ele analisa, ele pensa, o que, que você vai falar? Eu falei, não sei o que eu vou falar, eu vou falar aquilo que está no meu coração. Então, assim, a partir do momento que a gente verificou isso, reduziu as nossas cobranças com relação a querer que o outro seja parecido, a querer que o outro funcione da mesma forma, a querer que o outro entenda o que eu estou entendendo, a passar pela minha cabeça. Também mudou a questão de frustração, porque ele passou a entender um pouco melhor o meu funcionamento e eu entender o funcionamento dele. Então, ele não gera expectativas aonde não vai ter, não vai acontecer, né? E antes disso, a gente acha mesmo que todo mundo é igual. A gente sabe que nem todo mundo é igual, mas a gente quer que as pessoas sejam igual a gente. Então, essa análise de perfil comportamental, ela é incrível por conta disso, porque ela te mostra as tuas potencialidades e ela te mostra também os teus pontos de melhoria, né? Então, e trazendo isso agora para o quadro dos sonhos, a gente começa a se organizar, a olhar de uma forma diferente, a olhar o quadro dos sonhos, como eu funciono, né? Eu não estou aqui para trazer um passo a passo, apesar de eu ter falado isso no meu texto, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. O meu objetivo aqui é realmente trazer clareza do que é o quadro dos sonhos, para que ele serve, o que eu posso, aonde eu posso potencializar isso, como eu posso usar isso. E aí, dentro de tudo isso que eu estou propondo nessa noite, para que a gente possa aí realmente ter sonhos realizados, ter um ano, né? A gente sempre fica aí nos ciclos de anos, ter um ano mais esperançoso, ter um ano onde a gente possa olhar para tudo isso e falar, ok, o que que eu vou realizar aqui? Eu procurei hoje algo que eu queria mostrar para vocês, mas eu não encontrei. Mas eu acredito que vocês já devem ter visto nessa época do ano que a galera põe assim um calendário. 2002, 2020, 2021, 2022, eles vão riscando porque eles não conseguem atingir as suas metas, atingir os seus sonhos, atingir os seus objetivos. E o que eu mais percebi ao longo desse último mês, né, novembro, outubro já começa, é que as pessoas estão muito desgostosas. As pessoas ficam muito desgostosas e muito frustradas nessa época do ano. Por quê? Porque lá no dia 31 para dia 1º, as pessoas fazem algumas promessas. E quando começa a chegar ao final do ano, elas veem que não vão dar conta de cumprir as promessas, ou nem deram nenhum passo com relação às promessas, e isso começa a gerar, então, nas pessoas uma frustração. As pessoas se sentem frustradas, desgostosas, é como se elas se invalidassem, é como se o ano, tomara que passe de uma vez mesmo, porque eu não consegui fazer nada. Então, elas começam a invalidar tudo que elas viveram ao longo do ano. Eu até fui fazer uma pesquisa falando que nesta época do ano é a época onde a gente tem mais índice de suicídio, né? Então, por conta dessas promessas que as pessoas fazem na virada do ano. E se você parar para pensar, quantas vezes você já fez promessa que não tem nada a ver com você? Quantas vezes? Levanta a mão quem nunca. Não, mas levanta a mão quem já fez.
Não, porque esse ano eu vou fazer isso, porque esse ano eu vou fazer aquilo, porque esse ano eu vou fazer aquilo outro. E chega e você não fez nada. E aí eu vou fazer, então, uma analogia, trazendo a promessa como um contrato. Então, quando você vai lá e você faz uma promessa, esse ano eu vou fazer isso, e você não cumpre essa promessa, a gente vai chamar isso para as letras pequenininhas de contrato, não sei se vocês já viram. Geralmente você vai lá, assina um contrato, daí dá alguma coisa errada, você fala, eu não li as letras pequenininhas. E essas letras pequenininhas dessas promessas que eu estou trazendo aqui nessa analogia, elas são todo o sentimento que a gente traz. Tristeza, frustração, ressentimento, incapacidade. Poxa, eu coloquei lá que eu ia fazer atividade física este ano, que eu ia virar, então, me fugiu a palavra, tá tudo bem? Fitness, lembrei, fitness, ia virar fitness. Fiz lá 1, 2, 3 dias e não consegui. E aí fica aquilo te cobrando o ano inteiro. Você não fez, você não fez, você não fez, você não fez, você não fez. E isso são as letrinhas pequenas do contrato. Só que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E a gente vai ficando mal, a gente vai ficando depressivo, a gente às vezes nem estava lá com tanto peso, mas a gente ganha mais peso, a gente fica mais triste, a gente já aí não quer nem sair, não quer passear, não quer fazer as coisas, por conta desses sentimentos que estão por trás dessas promessas que a gente fez. Então, o intuito aqui desse workshop é trazer essa clareza. Por quê? Porque quando você foi lá e fala assim, eu vou fazer então uma atividade física, só que aquilo não está no teu coração, aquilo nem faz sentido para você. Mas aí você fala, não, mas tem a necessidade, tem meu corpo, tem não sei o quê, tem não sei o quê, e você faz a promessa, o contrato. Ok, é legal, é válido. Só que quando você não consegue cumprir, isso gira uma bola de neve e vai te colocando num espaço que você realmente não se sente mais fortalecido para ir lá e começar de novo. E aí, quando eu falo assim, a gente vai falar sobre quadro dos sonhos, é porque a atividade física, ela tem que vir com algo que sustente isso, com algo que traga esse sonho, com algo que faça sentido para você. Eu vou fazer atividade física por quê? Ok, eu vou ser fitness, ok, eu vou ter mais saúde, ok. A gente sabe de tudo isso. A gente já passou por isso muitas vezes. Só que isso tem que virar uma chave na nossa cabeça para que ele passe a ter um sentido. E aí, por isso que eu trago isso como um sonho, no lugar de sonho. Vocês estão me entendendo? E aí, a gente vai falar um pouquinho do poder que tem o quadro dos sonhos. Então, o ano passado, eu fiz com algumas pessoas um grupo que até a gente fala de vez em quando, e dentro deste grupo, nós propomos no ano passado para fazer uma caixinha. Até aqui, eu até trouxe para vocês verem. Então, a caixinha era assim, você fazia a caixinha e colocava na caixinha tudo que você queria realizar. E aí você tinha ali, né, a minha diz assim, tudo que está nessa caixa já existe. E foi incrível, realmente. Nessa caixa, eu consegui atualizar um carro, eu consegui atualizar um curso que eu queria muito. Realmente funcionou. Então, o quadro dos sonhos, ou a caixinha dos sonhos, ou o caderno dos sonhos, como for mais fácil para você, eles funcionam. Então, quando a partir do momento que eu coloco algo que realmente eu desejo, eu vou conseguir.
Eu vou conseguir atingir aquele objetivo desde que ele faça sentido para mim, desde que eu realmente deseje muito ele. Ok? Vocês estão me entendendo? Ok? Então, e a partir do momento que eu tenho esse sonho, que ele faz sentido para mim, que eu vou colocar ele no quadro dos sonhos, eu vou trazer aqui dois vertentes de quadro dos sonhos. Tá? Então, eu vou trazer a vertente do quadro dos sonhos mais próximo, mais palpável, e vou trazer a vertente de quadro de sonhos mais longe, ok? De realizar. Quando eu digo mais palpável, eu digo assim, alguns vão chamar de ações, alguns vão chamar de planos, alguns vão chamar de atitudes, mas eu vou chamar de sonho. Por quê? Porque se tiver só lá no programação, só lá no projeto, só lá no plano de ação, você não vai fazer. Não vai. Você vai chegar na metade, vai chegar no segundo dia, vai chegar no terceiro dia, você não vai fazer. Então, ele tem que vir para dentro de você, ele tem que vir para o seu coração. Ele tem que fazer sentido para você. E é um sentido, quando eu digo isso, eu digo que é um sentido na alma. Vocês já observaram que tudo que você quer muito mesmo, ele acontece? Então, tudo aquilo que você quer muito, 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 ele acontece. E aí, quando eu falo dessa forma, da gente colocar os nossos sonhos no quadro de sonhos e o que está mais palpável. Ok, eu vou ter que fazer um plano de ação? Vou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu quadro dos sonhos tinha uma viagem. E aí, essa semana me veio uma clareza assim. Ok, Dani, você queria fazer uma viagem, ok. Mas você não colocou onde você queria ir? Você não colocou quando mais ou menos você queria ir? Você não deu referências do que você queria nessa viagem? Se essa viagem fosse você ir até o centro da sua cidade e voltar, você realizou? Sim ou não? Sim. Isso caiu como uma ficha assim, falei, cara, é verdade. Porque eu não coloquei ali a referência do que eu realmente quero, do que realmente eu sonho, do que realmente faz sentido para mim. Mas eu fiz a viagem, fui em outra cidade. Ah, mas não era a viagem que eu tinha sonhado, tá? Mas você colocou aquilo que você tinha sonhado ali? Não. A outra coisa que eu vou contar que aconteceu aqui comigo esse ano, porque na minha caixinha tem sim a viagem, né? Foi a questão dos passos. Então, ok, quero fazer uma viagem e quero fazer uma viagem para fora do Brasil. Já melhorou, né? Aí a pessoa aqui nem passaporte tem, não vai atualizar a viagem. E olha que eu tive oportunidade, mas eu não tinha passaporte. Então, quando você colocar um sonho, eu quero fazer uma viagem, uau, legal, vou fazer uma foto, vou colocar lá no quadro, vou definir, quero ir lá para a Inglaterra. Ok, mas quais são os passos que eu tenho que fazer para chegar lá? O que eu tenho que fazer para estar lá? No mínimo, um passaporte. Então, a gente deixa de atualizar as coisas, porque elas estão aí, elas estão disponíveis para nós. E a gente deixa de atualizar isso porque a gente não faz esses passos. Isso foi muito claro quando veio dessa forma. Ok, você pôs a viagem. E se a viagem é até o centro? Você realizou? Realizei. Ok. Então, trazer clareza para que eu quero. Aí algumas pessoas vão falar assim, tá, mas eu não vou fechar as possibilidades e viagens? E aí eu vou trazer uma coisa que é assim, eu vou trazer uma referência. Existe uma frase que a gente até tem ouvido bastante aí nos cursos, né, que eu estou fazendo, eu ouço muito isso, que é a seguinte: eu não escolho menos que isso.
Então, você trazer a referência do que você quer e você dizer, eu não escolho menos que isso. A forma que isso vai atualizar, ok. Aí a gente usa toda a questão da energia, a gente usa os presentes, a gente usa a, a lei da atração, né? Deixa com eles. Mas a minha parte eu fiz, eu mostrei o que eu quero isso. Então, a partir do momento que eu quero isso, eu não aceito menos que isso. Ok? Deu para entender? Tá. Eu quero falar um pouquinho também para vocês vou falar dos sabotadores. Então, você vai lá e faz teu quadro dos sonhos. E aí você fala lá para as pessoas que tua mãe, teu marido, no trabalho. Primeiro que você fala, ele vai falar assim: tu tá louca? Como que você vai fazer isso na tua vida? E aí a tua energia, quando você sonhou aquele sonho, ela acaba se enfraquecendo. É o famoso balde de água fria. Não sei se vocês já ouviram falar. É o balde de água fria no meu sonho. Então, cuidado para quem vocês vão falar. O ideal é que você nem fale, para que você mantenha a sua energia, para que você não disperse o teu sonho. Porque as pessoas são diferentes, elas têm comportamentos diferentes, elas têm sonhos diferentes. Ninguém tá no teu sonho, o sonho é teu. E quando você fala para alguém, e esse alguém fala assim, tá, mas você vai fazer o que lá na Inglaterra? Não tem nada para ver lá. Acabou a tua energia. Então, o quadro de sonhos é uma coisa que é para você, é o teu sonho, é a tua vontade. Ok, coloquei lá no meu quadro dos sonhos que eu vou ser fitness? Ok, ninguém precisa saber, a não ser as pessoas que estão te acompanhando. Por quê? Porque para que você chegue no teu objetivo, tá lá no quadro dos sonhos, ok. Aí sim você tem que ter um plano de ação. E aí você vai contar para as pessoas que estão com você dentro deste mesmo plano, que são as pessoas que vão te dar força, que são as pessoas que vão estar com você, que são as pessoas que vão te apoiar. Aí sim, ok? Aí eu quero contar mais uma experiência que eu tive esse ano das realizações, né? E foi mais ou menos em outubro, eu assisti um documentário do Tony Robbins. E eu falei, não, eu vou nesse negócio, eu quero ir nesse treinamento, eu quero ir esse ano. Só que lembra, a Dani não tinha nem passaporte, né? E queria ir para lá sem passaporte, sem visto e sem recurso. E aí o universo me apresentou uma outra pessoa, que o treinamento foi aqui em Curitiba. E aí, quando eu fui para esse treinamento, quando eu fiz a inscrição para ele, eu falei, nossa, eu gostaria de proporcionar isso para mais pessoas. Porque estava no meu coração proporcionar, né? Para que outras pessoas experienciassem tudo isso. E eu fiz esse pedido e o universo foi muito grandioso, né? Porque eu tive a oportunidade de levar mais 30 pessoas para esse treinamento, onde elas tiveram ali a sua experiência, onde elas tiveram as suas, as suas emoções trabalhadas. Então, o que a gente pede, o que a gente coloca no coração de Deus, ele vai dar um jeito de atualizar. Não foi da forma que eu tinha falado a primeira vez, mas foi muito grandioso. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para que a gente cuide das nossas bocas, cuidar daquilo que a gente fala. Tudo que a gente fala, a gente está profetizando.
A gente sai um pouquinho do quadro dos sonhos para falar sobre isso. O que que eu estou pedindo? O que que eu estou colocando? O que que eu estou falando todos os dias? O que que eu falo quando eu levanto da cama? O que que eu falo para as pessoas que estão comigo? O que eu falo? Eu estou profetizando na vida daquela pessoa. E isso, a gente começa a virar a chave. É uma coisa que a gente começa a se cuidar, a olhar para tudo isso. O que eu estou criando na minha vida, o que eu estou criando na vida da pessoa que vive comigo, o que eu estou criando na minha vida, o que eu estou criando na vida das pessoas que trabalham comigo. Ok? Vocês estão tão quietinhos. Eu vou voltar agora para o quadro dos sonhos, tá? Porque eu dei uma fugidinha, mas bora lá. A gente falou de quadro dos sonhos, que a gente não deve falar para as pessoas, porém tem quadros de sonhos que a gente deve sim compartilhar. Quando? No quadro dos sonhos do casal, quando o marido ou a esposa tem abertura para isso. Por quê? Digamos, trazer meu exemplo do carro. Então, nós queríamos atualizar um carro, meu carro estava no quadro de sonhos de um jeito e estava no quadro de sonhos do meu marido de outro. E aí, o que que aconteceu? Quando a gente chegou e falou, olha, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, abro isso, a gente conseguiu centrar para que o nosso sonho fosse realizado de uma certa maneira. A gente juntou as forças, a gente não separou. Ah, eu quero isso, eu quero isso. Não, a gente falou, ah, tá, ok, eu queria um item, eu abri mão desse item. Ele queria um outro item, ele abriu mão daquele outro item. E aí a gente juntou dentro do que tinha disponível para nós e conseguimos atualizar um carro de uma forma que a gente não imaginava que ia fazer. Então, se você tem o teu companheiro e ele tem abertura, eu vou trazer um segredinho depois, e ele tem abertura para fazer um quadro de sonhos com você, senta. Ah, Dani, mas ele acha uma besteira fazer isso. Só conversa. Sabe? Só coloca o que você gostaria, como você gostaria que fosse, quais são seus planos, o que você está pensando para o futuro, porque afinal de contas você está num relacionamento. E se tá um pensando para ir, aí eu vou chutar as viagens, tá um pensando em ir para a Itália, o outro pensando em ir para o Japão, ah, mas eu não quero ir para a Itália, eu não quero ir para o Japão. Vocês estão fazendo com que a energia ela se disperse. E aí, para você chegar no objetivo, vai chegar? Vai, mas ele pode levar muito mais tempo. Então, se você tiver a oportunidade de fazer isso com teu companheiro, você vai potencializar teu quadro dos sonhos. E aí eu não vou falar só de companheiro, eu vou falar de família também. Só que segredo na família, segredo no casal. Não sai contando para todo mundo aí, não. Segredo. Por quê? Porque tem os sabotadores, tem as pessoas que não estão na mesma energia que você, tem as pessoas que não querem que você conquiste. Então, fica entre vocês, que estão na mesma energia. Conta para amiga? Não! Fica entre vocês, coloca lá e fica entre vocês, ok? Eu e a minha colinha aqui. Agora eu vou falar mais uma coisa que eu tô pegando de informações e eu já quero aí contribuir com vocês para que esse ano realmente a gente possa, olha, né, depois que você atualizou, você comemora. Comemora. Não importa se é uma coisa pequenininha, comemora sempre. Quando você celebra, o seu corpo, ele guarda a informação disso. E ele potencializa ainda mais. Então, quando você celebra as pequenas conquistas, os pequenos sonhos, conseguir fazer uma coisa simples, nossa, consegui fazer uma palestra com PowerPoint. Celebra,
Celebra. Ah, eu queria conhecer um restaurante X e não sei o quê. Foi no restaurante, estava lá no teu sonho, celebra. Celebra. Uma coisa que eu fiz, eu não celebrei o carro como eu gostaria de ter celebrado. Então, fica uma sensação de que parece que você conseguiu, mas não conseguiu. Fez, mas não fez. Vocês já tiveram essa sensação? Já, né? Todos os dias nós devemos celebrar. Todos os dias nós devemos chegar em casa e celebrar nossa família, celebrar os nossos queridos que estão lá, celebrar que você conquistou aquele dia, celebrar que você teve o teu trabalho, celebrar que você venceu, porque todos os dias a gente passa por um monte de coisa, só que chega no final do dia a gente deita na cama e não faz nada. E aí, celebrar não é, ai, vou sair beber, ai, vou comer, vou não sei o quê. Não, é olhar para aquilo ali e falar, eu venci, eu consegui, eu realizei, eu fiz, fui eu que fiz. Ah, Dani, mas é tão pequena, sabe? Ai, mas eu trabalho todo dia. Claro, você vence todo dia. A gente sabe que tem áreas que são bem mais que você está com pessoas, que você está lidando com pessoas, que você foi contribuição. Nós somos contribuição no lugar que nós estamos. Ah, mas tá ruim, tá não sei o quê. Respira, muda a energia, vai. Você é a contribuição onde você está. Mas eu sonho em mudar de emprego, ok? Começa então a fazer os passos para que isso aconteça. Tá lá no meu quadro de sonhos que eu quero ser astronauta. Que se requer para ser astronauta? Há uns dias atrás, para quem não me conhece, eu tenho uma filha de 6 anos, a Melissa. E a Melissa chegou para mim de manhã, ela foi lá, me deu bom dia, assim, e a primeira coisa que ela falou assim para mim foi: Mamãe, eu quero ir para a Lua. Ela sonhou que tinha ido para a Lua. Aí eu olhei para ela e falei assim: Que legal, você vai. Ela foi assim: Eu vou, vai. Aí eu fui mostrar para ela os projetos que o pessoal está fazendo de viagem espacial. E ela olhou: Eu vou, mãe. Eu vou para a Lua e depois vou para Marte. Ela vai. Então, a gente não pode limitar os nossos sonhos, né? E aí, trazendo a parte da criança, quantas vezes você sonhou com algo e não foi? Você não tinha amadurecimento, você não tinha habilidades emocionais para lidar com aquilo. E seus pais também não. Os amigos também não. Só que a gente está caminhando para isso. Então, a gente está caminhando para esse amadurecimento emocional, para que a gente possa voltar a sonhar. Olha só, voltar a ser criança. Dani, eu me recordo assim, ela caiu até. Eu me recordo assim, dessa sua fala, como a gente sonha quando é criança, né? E o pai diz, tá com... Aqui no Nordeste, onde eu moro, o pessoal diz assim, tá com verme na barriga, tá sonhando alto, né? Bom, pise os pés no chão, né? Você tá sonhando muito alto. Tem muito essa crença limitante que é implantada logo nos primeiros anos de nossas vidas, né? Isso vem de muito tempo, porque vem lá dos nossos tataravós. E ele vem caminhando, falando que você não pode. Ah, mas você está pensando que você é o quê para você sonhar desse jeito? Quem você é para sonhar o que você está sonhando? Gente, é o teu sonho. É o teu sonho. Eu atendi uma moça que ela tinha o sonho de ganhar uma boneca quando era criança. Só que ela não ganhou a boneca, e na fase adulta, ela não sabia o que estava frustrando ela inteira. E a gente chegou na dita cuja da boneca.
E aí, o que que ela fez? Foi lindo. Ela foi lá, comprou a boneca, embrulhou a boneca, levou para casa, colocou um bilhete na boneca para fulana. E quando ela abriu aquela boneca, ela chorou, porque ela tinha então realizado o sonho dela. Quantos sonhos a gente deixou para trás? Quanta coisa a gente queria ter feito e não fez? E que isso daqui para frente a gente possa olhar e falar: eu posso sonhar. É o meu sonho. É o meu sonho. E é para esse lugar que eu vou. A vida ela passa a perder o brilho quando você não sonha mais. E eu falo por experiência própria. As pessoas falavam assim, Dani, o que você quer? Eu olhava, eu não conseguia falar o que eu queria. Coisas simples eu já não conseguia mais dizer o que eu queria. A vida simplesmente perde o brilho quando você não sonha. O pessoal escreveu aqui no chat, gente, eu vou ler, tá bom? A Nivana colocou muitas das vezes não nos preparamos para uma oportunidade de realizar sonho. É isso. É isso. Então, quando eu falo de ação, ok, como é o meu sonho? É uma casa. Eu quero uma casa. Ok, vai olhar a casa. Vai se preparar. Aonde que eu quero? Lembrando que é uma referência, ok? Não é eu quero essa casa. É uma referência, porque pode vir uma coisa muito melhor. Já compra o chaveiro para colocar a chave da casa nova. É isso. É isso. Essas pequenas atitudes, pequenas. Para que é? Para colocar na casa nova. É para colocar no carro novo. Mas eu sou assalariado, porque não sei o quê. Você não sabe como que você vai atualizar isso. Quando eu estava me preparando para agora à tarde, né, para fazer o workshop, veio assim para mim: quantos sonhos Deus sonhou por você? Quantos sonhos Deus sonhou? E eu vou contar para vocês a minha experiência, porque eu não tinha clareza nenhuma de nada disso, né? Que eu tô falando para vocês. Então, assim, quando isso aconteceu, isso foi em 2015, isso passou até batido, né? Então, foi assim, eu e Marcos, a gente resolveu casar. Só que a gente não fazia ideia que a gente ia casar, que ia fazer festa, que ia fazer as coisas. A gente só ia casar. E aí as coisas começaram a acontecer, o pessoal falou, mas você não vai fazer festa, mas não sei o quê, mas não sei o quê. E aí a gente começou então a se organizar. Eu lembro que isso era meados de abril, fim de abril, e a gente casou dia 18 de junho. Então a gente teve aí praticamente um mês e meio para organizar. E aí eu sou artista plástica, minhas irmãs artista plástica e tal. Eu falei, não, eu quero um casamento diferente. E aí as minhas irmãs toparam em fazer as rosas. Eu queria rosas de origami. No dia que elas começaram a fazer as rosas, elas são funcionárias do Estado, o Estado entrou em greve. E elas foram fazendo as rosas. E as coisas começaram a acontecer, o vestido chegou, era um vestido que, enfim, era quase 10 vezes mais o valor que eu paguei. As coisas começaram a chegar, a gente não tinha se preparado para casar, então a gente não tinha muito recurso para casar, né? A gente fazia uma coisa bem simples e a coisa começou a chegar, e a gente encomendou uma coisa mais simples, e foi. No dia do casamento, eu achava que eu nunca ia ter o dia da noiva. Achava que eu não merecia, achava que não era para mim, achava que para todo mundo, menos para mim. Mas eu tive o dia da noiva. Quando eu cheguei lá no local que a gente casou, o que a gente tinha contratado, eles nos deram superior. Então, tudo que a gente tinha contratado, ele estava acima do que a gente tinha contratado. Ah, tudo, a decoração, então minhas irmãs fizeram e foi muito legal. Enfim, o casamento foi bem bacana. Tanto que eu falo para as pessoas que eu nunca tinha ouvido elogio assim,
seu casamento tá perfeito. Eu achava aquilo muito estranho, né? Isso foi em 2015. Tá bom, e a gente foi, fez o casamento. E quando eu tava já, depois do casamento, me olhando no espelho e tudo mais, eu ouvi algo assim: fui eu que sonhei o teu casamento. Não fui eu que sonhei, não foi eu, Dani, que sonhei casamento. Ele foi sonhado por Deus. E ele aconteceu de uma forma tão natural, incrível, com os recursos que a gente tinha, mas as coisas foram acontecendo de uma forma que não fui eu. Então eu pergunto para vocês assim, quantas coisas Deus sonha por nós, para nós? E você já viveu isso, só que você nunca se deu conta que já viveu. Eu só fui ter clareza disso depois, mesmo tendo essa fala na minha mente. Quantas coisas você já sonhou, você foi lá, você realizou, ou então foi muito melhor do que você tinha imaginado? Todas as coisas na nossa vida, elas são sonhadas, elas estão aí. Mas a gente vai entrando em alguns lugares de tristeza, de solidão, de depressão, e aí a gente não consegue enxergar. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Ok. Agora eu vou falar, então, mais uma coisinha que é o poder de cada ferramenta dentro do quadro dos sonhos. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu fiz a caixinha. Dentro da caixinha, eu coloquei um papelzinho que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui. Que esse aqui é o do carro. Até coloquei em cima, atualizado em fevereiro. Quando você faz um papelzinho desse, eu vou trazer uma escala. Então, você faz um papelzinho ou um caderno, escreveu. E eu vou trazer nessa escala ele como um poder 1. Por quê? Porque a caixinha ficou aqui fechada, eu nunca mais. Eu acho que eu olhei a caixinha a cada 6 meses. Então, ele tem um poder 1 que eu visualizei a cada 6 meses. Quando você faz um quadro de sonhos, onde você põe uma foto, ele vai ter o poder 2. Se você deixar ele exposto, você olhar todo dia, ele tem o poder 2. Todo dia você está olhando, então todo dia você está lá vendo. Então, ele está pulsando na sua cabeça. Só que tem algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar este poder. E uma delas que eu achei muito incrível é você associar seu quadro dos sonhos com uma música. Alguns dias atrás eu ouvi um dos meus professores, e esse professor ele dizia assim: toda vez que eu desço no meu helicóptero, alguns vão se identificar, toda vez que eu desço no meu helicóptero, eu ponho uma certa música para tocar. Toda vez que eu desço no meu avião, eu ponho uma certa música para tocar. A música, ela aguça os nossos sentidos. Então, a partir do momento que a música aguçou os nossos sentidos, ela vai trabalhar todos os sentidos. Então, se você coloca um quadro dos sonhos com uma foto, uma escrita e uma música, digamos que a música vale 5 na nossa escala. Aí eu volto naquele exemplo que eu falei para vocês ali atrás, do marido. Ah, porque meu marido não gosta de fazer o quadro dos sonhos, babá. Ok, senta com ele, vê o que dá para fazer, vê o que dá para vocês alinharem e escolhe uma música. E essa música você vai colocar para rodar, põe ela num despertador para que você escute ela todos os dias. Você cria uma música referente àquilo que você está por objetivo, e você faz isso com o seu cérebro.
E o seu cérebro... A música, cada objetivo uma música. Entenda, cada pessoa tem a sua forma de funcionar. Se para mim faz sentido fazer uma música para cada objetivo, bora tocar uma playlist. Não, é muita coisa para minha cabeça, eu não dou conta disso. Eu ponho uma música só. Porque tem que ser algo que faça sentido para você. Ele não é uma tarefa, ele é prazeroso. Então, digamos que você... Ah, Dani, eu não gosto de acordar, não vou pôr no meu despertador para acordar. Não põe. Põe em outro momento. Põe no momento de relaxamento. Põe no momento que você está indo trabalhar. E você vai saber, essa música é para lembrar lá dos meus sonhos. Então, eu vou trazer essa música como um gatilho para os meus sonhos. Ok? Aí eu vou mais além, que é o vídeo. E aí, nós vamos trazer no vídeo escrita, foto, música. Nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente vê, ele acredita naquilo que a gente ouve, ele acredita naquilo que a gente pensa. Se eu estou pensando, se eu estou ouvindo, se eu estou vendo, o que o meu cérebro vai acreditar? E é nessa energia que as coisas começam a construir e a se materializar na nossa vida. E não precisa ser, né, ó, mega power vídeo. Faz lá no colagem, no fotos do Google, faz no Canva. Só o ato de você fazer, ele já vai te trazer uma experiência nova. E agora eu vou colocar aqui também mais uma coisa, não quero me prolongar muito, eu quero colocar a questão do sonho na gestação. Então, assim, todos nós aqui fomos, né, gerados e tivemos nosso tempo de gestação e nós nascemos. Os sonhos é a mesma coisa. Então, só um pouquinho, gente. Quando eu pego esse sonho e coloco no quadro dos sonhos, ou eu vou colocar não falei, né? Criar um grupo no WhatsApp, jogar lá dentro as fotos, parei no sofá, vou dar uma olhadinha. Eu estou no período de gestação, gestando meu sonho. E esse sonho, ele tem um tempo, só que a gente não vai colocar data. Porque quando eu coloco data, eu travo isso, eu gero ansiedade. Então, eu não vou colocar data, eu só vou colocar como uma gestação. Eu estou gestando o sonho. Por quê? Porque quando você está numa gestação, o que acontece? Você está toda cuidada, você cuida da tua alimentação, né? Não sei se todo mundo aqui enfim, tem filhos, né? Mas assim, você procura fazer o melhor para aquilo que está vindo. E a mesma coisa é para o sonho. Então, você vai olhar para ele com esse olhar de gestação. Né? E aí, jogando isso para a natureza, aí a gente tem, né, animais que têm gestação a cada 21 dias, gato, se não me engano. Cada 21 dias tem um gatinho novo. Tem animais que é 12. Aí a gente vai lá para o elefante, que acho que é 3 anos. Eu juro para vocês que eu pesquisei, mas eu não lembro mais, tá? Mas eu sei que é bastante tempo. Então, assim, olhar para isso com carinho, olhar para o meu sonho com carinho. Ah, esse sonho faz sentido para mim? Faz. É isso que eu quero? É. Ok. Então, olhar para isso com carinho, olhar, fazer o quadro, se fizer sentido para você, você faz. Quando eu fiz a caixinha, foi o que fez sentido para mim. Depois eu fiz um mural que fica ali no meu celular. Dentro do mural tá isso aqui que eu estou fazendo hoje. Que depois eu vou pedir para todo mundo abrir as câmeras para tirar uma foto. Entendeu? Dentro do meu mural tá o workshop. Faz sentido para mim. Então, o que faz sentido para você que vai para o teu quadro de sonhos? O que você quer gestar sei lá, esse ano ainda dá tempo, né? A gente ainda tem aí 3 semanas.
Mas o que você gostaria de gestar esse ano? O que você gostaria de trazer para a realidade? O que você gostaria de fazer nascer na tua vida? Porque eu estou falando do nosso sonho, eu estou falando do seu sonho. Não é sonho dos nossos filhos, não. Não é sonho dos nossos maridos, a não ser o do casal, tá, gente? Ou da família, mas é o meu sonho. E aí, quando eu trago o meu sonho também, quantas vezes você abriu mão do seu sonho para fazer o sonho dos outros? Quantas vezes você deixou de viver o seu sonho para viver o sonho dos outros? Então, a hora que você parar, que você for fazer o teu quadro, teu vídeo, teu caderninho, o que faz sentido e for fácil para você. Olha para isso, faz sentido para mim? Esse sonho é meu ou é de outra pessoa? Eu estou sonhando isso aqui porque está todo mundo falando que eu tenho que sonhar isso aqui? Faça o que faz sentido para você. Aquilo que, sabe, que você vai gestar com muito amor, vai gestar com muito carinho, vai olhar e falar, nossa, para eu ir para a Europa, eu tenho que tirar meu passaporte. Olha para isso. Não sai fazendo promessa, ai, porque esse ano eu vou fazer isso. Gente, olha para isso. Olha para o teu lado fitness. Veja até que ponto, o que eu gosto, qual é meu sonho. E aquilo que você colocar no teu sonho, você vai realizar. Você vai fazer sentido para você. Ok? Outra coisa que eu queria... Ah, não, vou falar isso depois. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês querem clareza? Adri, pode falar, meu amor. Boa noite, fofura. Nunca corri tanto, Dani, nunca corri tanto. Eu perdi tanta coisa já. Não, amor. Ah, então tá bom. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Ah, é um resumão do que eu perdi, Do que assim. você perdeu. Ok. A gente falou sobre a parte do porquê não fazer promessas apenas por fazer. Você pode fazer promessa, mas você tem que ter uma intenção maior nessa promessa, porque as pessoas fazem promessas e aí elas não cumprem e elas se sentem frustradas, deprimidas, magoadas, chateadas e ok. Então a gente falou sobre isso para que quando você vá fazer uma promessa, isso tem que fazer sentido para você. E aí eu trouxe isso pro quadro dos sonhos. Tá? Por quê? Porque quando eu trago para o quadro dos sonhos, eu mudo ele, eu tiro ele de lugar, eu jogo ele para outro lugar dentro de mim, tá? Então, quando eu pego lá algo que eu escolho e trago para o quadro dos sonhos, porque aquilo faz sentido para mim, é realmente aquilo que eu quero, que eu escolho, eu vou tomar aquilo e eu vou gestar aquilo. Ah, tá, aquilo requer um plano de ação, que foi quando a gente trouxe aqui a formação da viagem. Assim, eu vou viajar, mas eu não tenho passaporte. Aí você fala para o universo, eu vou viajar, eu quero viajar, escolho viajar. Aí ele fala para você, ok, você não foi lá no centro e voltou? Você não viajou? Viajou. Então, para ser um pouco mais específico, de uma forma de referência. Então, você mostra, ó, é isso que é minha referência, e eu não escolho menos que isso. Tem que fazer sentido para você. Você traz uma referência, porque a referência vai te trazer clareza daquilo que você realmente quer. Ah, quero viajar. Mas não sei nem para onde. Tá, então vai lá no centro e volta, você viajou. Né? Então, trazer clareza disso, olhar o que tem sentido para você, o que faz sentido para você. E dentro do que faz sentido para você, quais são minhas ações? Ah, eu escolho uma casa nova. Ok, escolho uma casa nova. Sento lá e falo, que legal, escolho uma casa nova. Mas você nem olhou, nem viu as possibilidades. Tá? Então, assim, a gente não fecha com isso, a gente expande.
Então, eu acho uma foto bonita lá na internet e vou colocar no quadro dos sonhos. Mas será que é isso realmente que eu quero? Só porque eu achei a foto bonita? A energia lê o teu coração. Ela só vai fazer aquilo que faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, não vai atualizar. E é por isso que muitas vezes a gente não atualiza. Não faz sentido. Não faz. Eu quero sair daqui. Mas eu gosto daquele quarto, eu gosto daquela casa. Não quero sair. Ele precisa fazer sentido para você. E eu tô trazendo isso bem sinceramente para vocês, porque eu escolhi uma casa maior e eu olho e eu falo, mas eu gosto tanto daqui. Porque tem a mata, quem conhece aqui sabe, tem a mata aqui atrás. Não vai atualizar, gente. Tem que fazer sentido de verdade. Por quê? Porque ele lê o nosso coração. A partir do momento que lê o nosso coração, as coisas começam a acontecer. Tá aí a história do casamento que eu contei. Foi quando a gente viu, a gente tá casando. E não é assim, tá casando, não. Tinha festa, tinha tudo. As pessoas diziam para mim, perfeito o teu casamento. Que diacho de elogio que é esse? Nunca na minha vida tinha ouvido alguém dizer, é perfeito. Quando você sonha, isso tá no teu coração, realmente é verdade para você. Você faz o que se requer, você consegue. Dani, mas tem sonhos que realmente são na estratosfera. A Mel pedindo para ir para a Lua. Quando? Eu falei para ela, você vai. Quando tiver a viagem espacial. Aí ela me abraçou e falou, eu vou, mamãe. E depois ainda vou para Marte. Então, sonha. Ok, eu sonho isso, se está um pouco longe para mim, deixa lá no teu mural, faz as... Eu vou colocar aqui como ativações, né? Se você escolher um caderno, leia o caderno. Se você escolher a caixinha, veja a caixinha. Se você faz sentido para você fazer um vídeo, faz o vídeo. Tem que ser o que faz sentido para você. Escolhi uma música. Essa música fez sentido para mim. Eu não sei se a Adri pegou a parte da música. Então, o quadro dos sonhos não necessariamente tem que fazer naquela cartolina? Não. Eu já Claro que... comprei a cartolina, um monte de revista. Faz sentido para você? Eu achava que sim. Ótimo! É ótimo. E eu acho muito gostoso você pegar uma cartolina e começar a colar. Faz sentido. Você faz aquilo que faz sentido para você. Porque não sou eu que vou falar para você o que você deve fazer. É o teu coração. É o que faz sentido para você. Nossa, para mim faz sentido a caixinha. Faz a caixinha. Para mim faz sentido o caderno. Eu vou anotando no caderno. Faz o caderno. Porque pode ser no caderno, pode anotar? Pode. Faz sentido para você? Não. Então, não. Claro que quando você só anota, o teu cérebro não lê da mesma forma. Quando você... Ok, somos pessoas totalmente diferentes, com diferentes habilidades e com diferentes necessidades e totalmente diferentes na forma de ver. Por isso que tem que fazer sentido para você. Se o teu cérebro faz sentido para ele escrever, eu sou daquela pessoa que só grava escrevendo. Escreve. Se o teu cérebro faz sentido para você ver uma imagem, vê a imagem. Eu trouxe a música, né, que eu acho que o pessoal não conhecia ainda. Uma música. Faz o quadro, faz as imagens, porque você está ativando todos os seus sensores, seus sentidos. Então, você está aguçando isso, né? Pode perceber, a gente ouve uma música, sei lá da que época, você vai lembrar de tudo aquela história. Então, se você traz uma música no teu quadro dos sonhos, você pega a tua cartolina linda, maravilhosa, que você comprou e fala, cara, todo dia eu vou ouvir essa música nessa hora.
olhando para esse quadro, você vai potencializar. Entendeu? Ficou claro? Criar um grupo no WhatsApp com você, eu acho que todo mundo já deve ter um grupo com você mesmo, para você deixar deixar os seus berçários, por exemplo, ou os sêmen, ou as sementes. Por quê? Porque ali você joga, nossa, achei isso legal, deixa eu tirar uma foto e jogar aqui. E aí você deixa ali, e na hora que aquilo realmente fizer sentido para você, você tira daquilo ali e fala, opa, isso aqui realmente faz sentido para realizar esse sonho que eu tenho. Faça no seu quadro dos sonhos, sonhos pequenos. Não faz diferença, mas para a gente que é linear, nós somos seres linear. A gente tem começo do dia, meio de dia, fim de dia. Começo do ano, meio do ano, fim do ano. Nós somos seres lineares. Então, para nós faz sentido você tem um sonho pequeno e você atualizou o pequeno, você sente força para atualizar o grande. Realizou o pequeno? Celebra como se fosse o maior. Celebra como se estivesse ido na lua. Mamãe, quero ir para a lua. Mamãe, quero ir comer no McDonald's. São sonhos. Foi no McDonald's e saiu pulando da vida. Imagine para a lua. Quando eu disse para Mel, filha, você vai para a lua porque tem um homem que está estudando e daqui ao tempo a gente vai ter viagens espaciais. Ela abriu um sorriso enorme. Daí ela falou assim, então eu vou para a lua. Mas ela sabe que existe um tempo. Ela sabe que existe uma gestação. E é isso que a gente precisa entender. Existe um tempo para aquilo atualizar. Por que a clareza? Quando você fala assim, tem que ter clareza no teu quadro de sonhos, tem que fazer sentido para você. Por quê? Porque quando você pede algo, né? Imagina lá você sentadinho num restaurante e pediu um prato. Aí o garçom tá lá, foi lá pro chefe, pediu pro chefe começar a fazer. Aí você pensa, ai, mas eu não quero comer isso. Sei lá, pediu uma lasanha. Ah, não, mas eu não quero. Agora eu quero macarronada. Aí o garçom vem, aí você fala, ó, cancela aquilo ali que eu quero macarronada. Há todo um outro preparo. Quanto mais clareza eu tiver nos meus sonhos, mais eu vou para o meu objetivo. Menos energia eu perco no caminho. Ai, mas eu não sei o que pedir. Peça coisas pequenas. Coloca pequenos passos. Coloca. Não precisa ser aquele quadro do sonho maravilhoso. Ah. Se não fizer sentido para você, não resolve de nada. Ele precisa fazer sentido para você. Coloquei no quadro dos sonhos, estou gestando. Vai nascer. Amanhã pode ser. Depois de amanhã pode ser. Você vai gestar todos os dias até nascer. Essa é a certeza que você tem que ter. Tem um desenho, eu gosto muito de desenho, né? Sempre gostei, depois que a Mel nasceu, então gosto mais ainda. É uns bonequinhos de tecido e eles são descartados porque eles têm defeito. Eu não vou lembrar o nome do desenho, tá, gente? Mas é isso. E aí tem uma bonequinha que todos os dias ela acorda falando que naquele dia ela vai ser escolhida para sair daquele lugar. Todos os dias. Todos os dias ela levanta e fala e não sei o que, não sei o que, não sei o que, até o momento que ela consegue sair de lá. E ela não olha para a situação assim, ah, eu sou uma pessoa com defeito, ninguém vai me escolher, porque não sei o quê. Ela olha para aquela situação e fala, hoje é o dia, assim que começa, hoje é o dia. Todos os dias ela tem na agenda dela, isso o filme mostra, depois eu vou achar e passo para vocês o novo filme, se vocês quiserem assistir. Todos os dias tá lá na agenda dela. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Depois teve toda a questão do filme, que eu não vou colocar aqui, mas ela saiu. Ela enfrentou os desafios.
para chegar no objetivo dela, que era ser escolhida por uma criança. E isso me veio agora com relação ao quadro dos sonhos. Hoje é o dia. Ter isso na minha cabeça. Hoje é o dia, hoje é o dia. Chegou a noite, ok. Hoje não foi? Amanhã é. Amanhã é. A gente trabalhar isso. É isso que essa música que vocês vão escolher vai fazer. É isso que essa foto que faz sentido para você vai fazer. É isso que essa escrita que faz sentido para você vai fazer. Quando eu escrevi no papelzinho que eu queria um carro, eu queria trocar, que eu tinha escolhido um carro, eu coloquei aqui. Carro novo com câmbio automático. Nem sabia que carro tinha. Eu nem sabia quais carros que eu podia sonhar. Mas era o que eu sabia fazer na época. Então, se você vai fazer lá, ai, Dani, mas eu não sei, faz o que você sabe. Faz sentido para você? Faz. Então, coloca. Sem se cobrar, sem se julgar, sem contar para quem não vai ser contribuição na sua vida. Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Pode falar, Adri. Dani, a música, quando você estiver criando, a escrita, ou a cartolina, esse movimento é no mesmo horário ou nada a ver? Faz sentido para você? Não, é que eu não sei se você falou se é assim, porque eu nunca fiz quadro dos sonhos. Então, você precisa olhar o que faz sentido para você. Se você vai pegar, não, hoje eu vou criar meu quadro dos sonhos, eu vou deixar no loop essa música enquanto eu faço o quadro dos sonhos. Fez sentido para você? Fez sentido para você. Ah, não, eu vou colar aqui, depois eu vou escolher a música. Faz sentido assim? Assim. A gente não vem do movimento isso é certo ou isso é errado. A gente vem de um movimento, faz sentido para você? Eu vou prometer esse ano uma coisa que não faz sentido para mim? Vou. Eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Ah, eu quero fazer um momento especial. Não, porque 10 horas da manhã é o horário. Para mim, 10 horas é aquele horário da chave. Tô dando exemplo, tá, gente? Às 10 horas em ponto, eu vou começar o meu quadro dos sonhos com essa música. Tá tudo bem? Tá tudo certo. Ah, não, eu vou fazer de madrugada, porque de madrugada eu me sinto melhor, porque tá tudo bem também. Não tem certo, não tem errado. Tem a sua forma de fazer, porque você é uma pessoa diferente. Nós somos pessoas diferentes. Vai funcionar para você, vai funcionar para o outro de outro jeito. Desde que o que eu estou colocando ali faça sentido para mim. Só vai realizar aquilo que está no meu coração. Só está no meu coração aquilo que faz sentido para mim. Me trouxe uma lembrança de quando a gente era criança, desse negócio que começa aí das promessas de fim de ano. Eu lembrei agora de quando as pessoas chegam para você, o que você prometeu para o ano que vem? Alguém já passou por isso? É um contrato, gente. A promessa é um contrato. O que eu vou contratar esse ano? E se eu não... O contrato é contrato. Vai ter as letras miúdas lá, que você nem viu, nem prestou atenção. Faça aquilo que faz sentido para você. Aquilo que tiver sentido, você vai fazer. Ok? Amor, você quer falar? Não, eu só quero que você olhe lá o que eu escrevi no chat. Ah. Ele quer comentar das gravuras.
aqui. Então, eu sou formada em gravura na Escola de Música e Belas Artes aqui do Paraná. E aí já tem uma história de sonho muito grande, porque em toda a minha vida, assim, de desenho, né? Tenho as minhas outras irmãs também são formadas na Belas Artes, e cada uma tem a sua característica, mas a grande maioria delas, elas são perfeccionista. Então, os desenhos delas são tudo realista, né? E os meus, eles sempre são, assim, meio... Fugiu a palavra, gente, me perdoa. Eu tenho dessas vezes, tá? Daqui a pouquinho eu lembro. Abstrato. Obrigada, amor. Abstrato. E eu resolvi fazer um curso, porque eu tinha uma frustração na época de não saber desenhar. Eu era designer gráfico, e eu não sabia desenhar. Então, isso era muito frustrante para mim, porque tudo eu tinha que achar algo mais ou menos pronto daquilo que eu queria. Eu resolvi fazer um desenho. Um curso de desenho. E quando eu cheguei lá para fazer esse curso, eu fui escrachada nesse curso, né? Porque minha irmã estava junto comigo, a minha irmã desenhou maravilhosamente bem, e eu não desenhava nada. E aí eu fui escrachada naquele curso e eu nunca mais voltei. E quando veio o desafio para eu fazer gravura, que era um curso que tinha que fazer um vestibular, que tinha que fazer um desenho realista, eu falei, eu não vou passar nesse negócio. Então, eu fiz os passos para passar na faculdade de gravura. E eu só passei na faculdade de gravura, gente, porque eu conheci um professor, isso eu posso dizer abertamente, porque o meu desenho não era o desenho realista, mas eu estudei um ano na escola sem ter passado, e esse professor, ele era um dos avalistas, e ele me passou em último lugar, mas me passou. E eu entrei na faculdade, né? Nós entramos na época, entramos em 30 pessoas e formou 10 na minha turma. Então, não tem a ver de como você vai fazer. E aí o Marcos pediu para eu falar da gravura, né? Para fazer uma gravura como essa, ela tem muitas etapas. Então, deixa eu ver se consigo mostrar. Essa gravura é de 2009. Ela é uma gravura feita em linóleo, que é uma borracha que você vai que eu cavando. conheci você. Tá até aqui uma dedicatória. Então, para fazer cada cor, vou ver se vocês conseguem ver. Cada cor dessa gravura, você vai cavando naquela borracha, que o linóleo é uma borracha. Então, cada vez que você vê uma cor aqui, eu cavei, eu passei a tinta, aí eu peguei a matriz de volta, cavei de novo, passei outra tinta, cavei de novo, outra tinta, até chegar nesse resultado. Dani, que trabalho fantástico! É único, não tem igual. Esse é um tipo de trabalho que eles são únicos. Eu fiz em 2009. Lindíssimo! E a gente, quando a gente sonha, também é assim. Quando eu falo para vocês, sonhem sonhos menores, não é que esses sonhos menores, eles não tenham valor. Você vai conquistando. Quando eu me formei em gravura, gente, eu olhava assim e falava, eu não sei como que eu tô aqui dentro. E aí volta naquela coisa lá que não foi você que sonhou, foi Deus que sonhou para você. E se você olhar a tua trajetória de todas as coisas que você já fez, quantas vezes Deus sonhou para você? Que você falava assim, nossa, não era para eu estar aqui. A gente vai dando espaço para as coisas acontecerem. Quando eu faço o meu quadro dos sonhos, eu falo, Deus, ó, tá a minha referência aqui. Aí Deus olha, opa, agora acho que ficou mais fácil. Tem que fazer sentido para você. Tá? Vejo outra mensagem que eu coloquei lá, são duas. É do Lustre. Lustre. Então, quando eu fiquei com o Marcos, a gente ficou juntos em 2009. Então, eu estava no primeiro ano da faculdade, né, amor? Sim.
Então, assim, logo que a gente ficou juntos, a gente foi passear aqui em Santa Felicidade, que é onde a gente mora, e tem um monte de lojas de decoração, com umas coisinhas diferentes. E a gente foi, e a gente saiu e a gente comprou um lustre para nossa casa. O que a Tiene trouxe da chave. A gente nem sabia onde a gente ia morar, caso a gente ia casar, né? A gente já foi lá e comprou um lustre para nossa casa. Que ele ficou quanto tempo guardado, amor? Ficou 1 ano. Eu comprei no seu aniversário de 25 de março de 2011 e ele foi instalado em 2012. 1 ano e meio depois. Então, pode ser mais algo para o nosso quadro dos sonhos, que a Tiene trouxe. Comprar o chaveiro para a chave da casa nova. É pequeno. Comprar um chaveiro é pequeno. Celebra? Porque, nossa... Pode falar? Eu usei essa ferramenta do chaveiro para minha estagiária. Ela já tinha feito 8 vezes a prova da OAB e ela era assim super inteligente, mas na hora da prova ela travava. Aí eu disse, ó, eu vou lhe dar o seu chaveiro do seu escritório. Você já é advogada, todo dia você vai pegar no chaveiro, vai passar a mão assim pelos móveis do seu escritório mentalmente, vai ver a fila, vai servir cafezinho para os seus clientes, até você... Aí ela fez a prova, quando ela terminou a prova, ela me ligou. Dessa vez eu vou passar, ela falou. E ela passou. Linda. E é isso. É isso. Olha que é uma coisa pequenininha, mas está dentro do coração. E você acha a tua forma de trazer para fora. Vou anotar esse aqui nas minhas anotações de quadro dos sonhos. Um objeto que simboliza, uma música que simboliza, o quadro dos sonhos lindos de cartolina que simboliza. É aquilo que faz sentido para você. Fez sentido para ela o chuveiro. Ela viu no chuveiro algo que ela não tinha visto ainda. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mais alguma Ô, pergunta? Dani, eu queria contribuir com uma coisa que você falou hoje, e eu me lembrei aqui, eu peguei até na minha gavetinha. Eu passei por uma fase de depressão também, e eu tinha uma agenda cheia de coisas, e eu não conseguia cumprir aquela agenda do dia. Então, chegava no final do dia, eu só cumpria assim, os prazos urgentes, e os outros eu ia deixando. Aí até falei como poderia melhorar, né? Aí eu fiz um carimbo, que ele tem assim, ó, parabéns, calma e evolua. Então, eu colocava as tarefas que eu tinha que fazer, e aí eu ia carimbando, assim, coisas tipo, se levantar da cama, sair da cama para ganhar o meu dia. Carimbar é que eu consegui. Tomar um banho, carimbei. Porque, assim, às vezes a gente está numa depressão tão grande que sair da cama, tomar um banho, fazer uma refeição, né? Sair daquele quarto é uma vitória. E, assim, era uma comemoração que eu fazia, quantos carimbos eu ia conseguir no dia, né? Aí me lembrei aqui da minha ferramenta, que era o carimbo. Está até funcionando ainda, mas não estou mais usando ele, graças a Deus, já. Graças aos tratamentos da Dani, o biomagnetismo e as terapias, eu venci essa fase, mas comemorar os micro resultados, né? Muito importante. Você tocou nesse assunto e eu me recordei dessas pequenas comemorações, né? É você olhar para isso e falar, nossa, eu venci. Eu venci. O quê? Eu venci a cama, eu venci o banho, porque realmente a vontade é de ficar deitado. Né? Eu venci porque eu cheguei no meu trabalho, eu venci porque eu saí do meu trabalho, estou indo para casa. E a gente não comemora, a gente não celebra. Nós precisamos voltar a celebrar as nossas conquistas. Voltar a celebrar as conquistas. A Adri quer falar?
Dani, no quadro dos sonhos, na cartolina, Uhum. eu posso colocar ali várias coisas ou é uma por vez? O que faz sentido para você? O teu quadro dos sonhos. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui o meu, porque... Ai, desliguei a luz aqui. Eu não sei fazer. Peraí. Sabe sim, tá tudo dentro de você. Ó, para mim fez sentido colocar na tela do celular. Ó, ó vocês aqui, ó. Faz sentido para mim. O que faz sentido para você? Fazer uma cartolina para cada coisa? Ótimo. Fazer tudo. Ah, não, eu quero quadros aqueles lindos, igual eu vejo na internet, que tem um monte de foto, um monte de gente. Isso. Faz sentido. As coisas que você vai colocar ali, elas têm que fazer sentido. Miniaturas, né, também. Miniaturas. Eu já quero viajar, já comprei um para onde eu quero viajar, que já fico olhando aqui na minha frente. É ativar aqui dentro, ó. Pôr para fora. E esse pôr para fora é o que faz sentido para você. Não importa a forma que faça sentido. Ele só tem que fazer sentido. Entendeu? Ah, não, mas eu vou... Não, Adri, você tem que fazer na cartolina e tem que ser 10 centímetros cada foto. Não faz sentido para você. Se fizer, tudo bem. Entendeu? Por quê? Porque cada pessoa tem essa forma de funcionar. Cada pessoa tem. E a minha forma de funcionar é completamente diferente da sua. Muitas coisas que eu falei aqui pode ser que não faça sentido para você. E tá tudo bem. Entende? Então, faz sentido para mim. Eu vou pôr só uma coisa no meu quadro de sonhos. Faz sentido para você? Mas celebre todos os dias. Não esquece que tem que gestar isso. Tem que cuidar disso. Tem que olhar para isso com amor. O que eu posso fazer por isso? Com quem eu posso fazer? Eu fiz uma faculdade, o que eu fiz? Eu não tinha clareza, gente, isso é clareza de agora, tá? O que eu fiz? Eu fui lá na faculdade, eu ia todos os dias na aula. Eu fazia aula de desenho porque requeria que eu aprendesse a desenhar para poder fazer aquela faculdade. Eu fui todos os dias na aula. Quando eu fiz o vestibular, eu fiquei muito nervosa. Eu fiz um desenho horroroso. E eu tenho certeza que eu só passei porque eu estava lá todos os dias. Em último lugar, tá, gente? Eu fui a última da lista. Nem todo mundo se formou. Muita gente desistiu no meio do caminho, não fazia sentido para eles aquela faculdade. Então, com quem eu vou conectar? Quais são as pessoas que eu vou me conectar para realizar isso? O que eu posso fazer? Que é o que eu trouxe do passaporte. Posso fazer o passaporte? Posso, por que eu não tenho ainda? Faz sentido para mim. No meu subconsciente, aí vamos falar um pouquinho, olha na hora, no meu subconsciente, eu acho que eu não vou viajar, então não faz sentido fazer o passaporte. Por isso que eu não fiz. Como que eu vou viajar? Que dinheiro que eu vou? Nem português falo direito, vou falar outra língua? Não faz sentido. Eu quero. Ah, beleza, imerso, manda no centro e volta. Viajou. Não faz sentido. Precisa fazer sentido. Até acho que se a gente contar quantas vezes eu falei sentido nesse workshop, você não esquecer, precisa fazer sentido para mim. Ah, mas voltando a falar da questão do peso. Ah, mas falaram para mim que eu tenho que emagrecer, falaram isso, mas para mim não faz sentido. Tem coisas por trás? Tem. Não vou falar agora aqui, tá? Não, senão a gente vai abrir muito isso. Tem. Então, o que tá fazendo? Por que não faz sentido para mim?
Aí eu preciso olhar. Por quê? Porque isso é uma coisa importante para mim, para o meu corpo. Por que não faz sentido? Fazer atividade física? 10. Por que não faz sentido para mim? O que tem por trás que não faz sentido para mim? É a história do passaporte. Por que eu não fui fazer passaporte? Entendeu? Então, assim, trazer clareza nisso. No que faz sentido para mim. Ok, isso é importante, mas não faz sentido. Por que não faz? Quem são as pessoas que eu tenho que conversar para atualizar isso? Quem são as pessoas que eu tenho que estar trabalhando? Ok? Mais alguma pergunta? Que daí eu quero entrar numa meditação. Mais alguma coisa? Não, eu quero saber, você falou que ia gravar o workshop. Boa noite para todos. E se você vai disponibilizar o posterior Então, pra esse é gente. meu primeiro workshop, tá ali no meu quadro dos sonhos. Então, hoje, uau, eu tô realizando uma coisa do meu quadro dos sonhos. Tô gravando, não sei como vai ficar. E assim, um segundo passo. Ok, posso sim disponibilizar para que as pessoas possam ver depois, no seu tempo, no seu momento. E trazer. O meu irmão perdeu uma parte até para fazer um favor para mim, para eu poder participar. E ele queria acompanhar depois. Então, se tiver a possibilidade da gente de Tá bom? disponibilizar. Sim, sim, já Assim como a colega também que chegou depois, que perdeu algumas coisas, né? Então, se a gente conseguir, vai ser legal. esse final de ano a gente sabe que tá muita coisa acontecendo, o pessoal tem aula. Eu ia fazer isso no sábado e eu esqueci completamente que a Mel tinha a formatura dela. E aí eu falei, não, não vou deixar muito para frente, porque daí o pessoal vai se embolando mais, ainda eu não consigo falar. Então, por isso que eu acabei fazendo aí hoje, numa quarta-feira, e tem muita coisa acontecendo, né? Então, assim, é muita live, é o pessoal que está estudando, é curso, né? Então, vou ver como que vai ser, assim que eu terminar, como que funciona, porque, como eu disse, é meu primeiro, e aí a gente vê como que fica. Tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui. Estou muito, 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 muito feliz. Ok? Então, vou colocar aqui um. Ok.
Agora eu vou falar do presente, né? Para todo mundo que está aqui, se escolher, eu vou presentear com uma avaliação de perfil comportamental na ferramenta dos animais. Algumas pessoas aqui já fizeram, a Tiene já fez. Se quiser falar um pouquinho sobre o que é, como é. Para mim foi muita contribuição, perceber algumas características minhas e alguns comportamentos que eu posso melhorar. Ficaram muito claros quando, assim, eu procurei ser muito sincera em cada resposta do questionário. E a Dani veio trazendo várias características minhas e alguma, não digo falhas, mas assim, pontos fracos que eu preciso trabalhar. Ela ela foi no foco mesmo, sabe? Sabe aquele dado que você lança assim e acerta? Pois é, essa análise que ela fez, assim, acertou vários pontos. E são pontos que eu tenho muita dificuldade de trabalhar e afeta diretamente minha relação com meu marido, com meu filho, com alguns amigos, né? Então, assim, enxergar isso é uma ferramenta muito boa, porque reconhecer é o primeiro passo para as mudanças, né? Então, eu achei formidável essa análise, eu nunca tinha feito, não tinha ouvido falar disso, né? Mas achei, assim, fantástico, acho que vocês vão gostar muito de também fazer essa avaliação. Eu já estou aplicando dicas, hein, Dani? Isso aí. Essa ferramenta, ela traz clareza de como você funciona. A Adri, que chegou mais um pouquinho depois, quando eu trouxe para mim e para o meu marido, e eu entendi o meu funcionamento, entendi o funcionamento dele. Então, muitos conflitos nossos, eles acabaram ali, porque a gente entendeu o quão diferente nós éramos. Apesar de saber, a gente teve uma clareza. Então, é uma ferramenta que traz muita clareza. Ela vai te mostrar, olha, você funciona dessa forma, e você tem esse ponto de melhoria. Então, é uma ferramenta muito incrível para quem está aqui. Eu vou presentear com essa análise, tá bom? Aí, vocês mandam um oi para mim ali no particular, que daí eu mando para vocês e a gente agenda, porque é um formulário que vocês vão escolher, são 25 questões, vocês vão responder e depois a gente vai marcar uma sessão, tá bom? Gratidão, meninas, gratidão, meninos, amor, obrigada. Amo vocês, estou assim muito feliz, muito feliz mesmo por vocês fazerem parte de uma atualização minha do meu quadro dos sonhos. Vocês são fantásticas, gratidão. E depois vocês me contam como que vocês ficaram, como que foi, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa aí do seu quadro dos sonhos, fiquem à vontade, tá bom? Beijo no coração de vocês, que tenham uma noite incrível. E bora, vamos fazer aí de 2023 um ano fenomenal. Dani, coloca o seu Instagram ali no chat para o pessoal ver o seu Instagram lá para mandar um direct. Tá bom. Se precisar, se não achar o contato, para mandar lá para fazer a sessão. Ou então fazer algum comentário lá. Tá? Tá bom. Dani, muito obrigada por tudo. Você sabe que eu sou sua fã e
Olha, gratidão. É a gente que tem que agradecer essa oportunidade que você nos deu, viu? Essas coisas que eu trouxe para vocês é tudo descoberta nova, vendo o que eu fiz de errado, o que não é certo, não é errado, mas trazendo mais clareza, vendo o que dá para fazer, como que a gente vai estar trabalhando. Não dava para guardar só para mim. Não dava. Beijo. Gratidão. Deus abençoe vocês. Gratidão, viu? Abençoe você também, lindeza. Beijos. Tchau, gente.